Beleza, beleza, beleza. Oi, oi, gente, que bom poder estar aqui com vocês nessa live de hoje. Vamos fazer uma live bem rapidinho, mas uma live poderosa com relação a conteúdos, com relação ao que nós podemos aí estar entregando hoje. Porque o meu objetivo aqui, gente, é ajudar a transformar a vida através de alguns princípios. Então, eu vou falar nesses próximos dias, nesses próximos 30 dias, na verdade são 35 dias, eu vou falar de 35 princípios que vão transformar a vida, para que você possa entender esse processo. E se você quiser compartilhar também com outras pessoas, você pode aí tá compartilhando essa live para que outras pessoas também possam receber aí esse conteúdo. E são princípios que eles, em conjunto, um a um, interligados, eles vão fazer toda a diferença. Você vai começar aí 2023 com uma vida já em processo de transformação, numa jornada aí de transformação. Muito, muito bom mesmo. Então vamos lá, vamos começar. O que eu vou falar hoje? O que eu vou falar hoje, ele está completamente interligado aos próximos princípios que a gente vai estar trabalhando. É um ligado ao outro. E isso é para a transformação da vida, para transformar a vida que você vive agora na vida que você sempre sonhou. Qual é o primeiro princípio de hoje? O primeiro princípio de hoje é: primeiro o mais importante. Então, eu estou começando com esse princípio, primeiro o mais importante, porque esse é um princípio que ele trabalha com a administração eficaz, que é você fazer primeiro o mais importante. Ou seja, dentro da sua mente, você deve ter a consciência do que é mais importante, de você ter a vontade independente, que é a sua capacidade de liderança, de resolver e principalmente de escolher o que é mais importante na sua vida, que é o processo de você se autogovernar, de você administrar na sua vida o que é mais importante e colocar em primeiro lugar no dia a dia, a cada momento, cada situação dessa. Então, isso tudo é realmente muito, muito, muito importante. Então, esse princípio, que é primeiro o mais importante, ele é chamado a liderança, a administração e a gestão. E a gente vai explicar um pouquinho das diferenças aqui, mas assim, eu não vou falar disso, eu vou falar do verdadeiro princípio de primeiro fazer o que é mais importante. Por quê? Porque isso está muito ligado à disciplina, que é a vontade de você fazer direito, a vontade de você fazer dando o seu melhor com o seu meraque. Então, o que é a palavra disciplina? Disciplina, ele vem de discípulo. Discípulo, na filosofia, ele é um conjunto de princípios, um conjunto de valores, um conjunto que ele vai levar você a um objetivo grandioso, grandioso e poderoso. Então, em outras palavras, se você for administrador eficaz da sua pessoa, a disciplina, ela vai vir de dentro de você, ela vai vir de dentro de você. E é um produto da vontade independente, da vontade soberana que existe dentro de você. Você se torna, então, um discípulo, um seguidor dos seus próprios valores,
dos seus valores que você considera fundamentais, da fonte que há dentro de você, da energia que tem dentro de você. E essa vontade e a integridade para você subordinar esses sentimentos, esses valores de dentro de você, isso tudo é muito importante. Então, um dos meus estudos favoritos é o Denominador Comum do Sucesso. Ele foi escrito por Amy Gray. E o que aconteceu com isso? Amy Gray, ele passou a vida inteira dele pesquisando qual era o ponto comum que era compartilhado entre as pessoas que tinham sucesso, das pessoas que eram bem-sucedidas, das pessoas que conseguiam realizar, ter uma vida eficaz e conquistar aquilo que elas queriam. Então, o que ele descobriu? Ele descobriu que não era trabalho duro, não era uma boa sorte, não era você ter relacionamentos prósperos, perspicazes, embora tudo isso seja muito importante para você conquistar isso. Mas o fator que supera todos os demais, todas as demais coisas, é o primeiro, você realizar o mais importante. Em primeiro lugar, você realizar as coisas mais importantes. Você está entendendo o que eu estou falando? Olha só, a pessoa bem-sucedida, ela tem o hábito de fazer as coisas que as outras pessoas não fazem. As pessoas, elas não fazem porque elas não querem fazer o que elas não estão com vontade, o que não faz parte de uma vontade independente. Então, o que acontece? Ela desiste, ela deixa de lado. Por quê? Porque ela não gosta de fazer aquilo. Mas as pessoas bem-sucedidas, mesmo com relação às coisas que elas não gostam, elas fazem. Por quê? Porque ela sabe que aquilo faz parte de uma missão, faz parte de um propósito. Então, quando você tem uma missão, por mais que você não goste de fazer aquilo, você vai lá e você faz. Por quê? Porque você tem que fazer o que precisa ser feito, não muitas vezes apenas o que a gente está com vontade. E isso faz toda a diferença para as pessoas que conseguem, que querem conquistar o que elas querem. Então, o que acontece? Essa subordinação da própria pessoa em fazer aquela missão, em cumprir aquele propósito, com uma certa direção, com um valor claro existente nela, isso funciona como uma bússola. Isso é como você dizer sim para você mesma, é você olhar para aquilo e você falar sim. Eu não quero, eu não gosto, mas eu vou fazer. E eu vou fazer de forma entusiasmada e de forma vibrante, porque eu sei que isso precisa ser feito. Então, para algumas pessoas, fazer estas coisas faz toda a diferença. Ao mesmo tempo que tem coisas que você tem que dizer não. Não, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque foi um valor e algo que você decidiu e você definiu. Então, fazer primeiro o mais importante é muito importante. E o que eu vou falar aqui agora é o que realmente vai transformar a sua vida e vai fazer toda a diferença. Com relação a esse princípio que primeiro é o mais importante, o que ele exige? Ele exige essa vontade soberana. Ele exige o poder para você fazer quando você não quer fazer. É você ter aquela força resultante dos seus valores, de princípios que existem de dentro de você, de uma disciplina que vai te impulsionar, é um impulso que vai te levar a fazer aquilo. Não é algo momentâneo, mas é algo que você tem como disciplina de você fazer, mesmo que você não queira fazer, porque aquilo tem que ser feito. Então, isso se chama a vontade independente. Gente, com relação à gestão do tempo, olha só como isso é importante na vida da gente. Porque, assim, quando eu falo assim, primeiro o mais importante, isso está tratando de quando você administra o seu tempo, quando você
faz esse processo de administração. E isso, ele está dividido em várias gerações. Eu posso citar aqui para você 4 gerações e você vai entender. A administração do tempo é algo muito fascinante, porque muitas pessoas dizem assim: tempo é dinheiro, mas eu digo para você que tempo é vida. E olha aqui por quê, ó. Nesse tema fascinante de administração do tempo, pessoalmente, eu vejo isso como uma das melhores ideias dentro da área de administração do tempo. Uma frase que completa isso, a melhor de todas que eu vejo, ela é assim, ó: organize e execute conforme a prioridade. Organize e execute conforme a prioridade. Essa frase, ela representa a evolução de 3 gerações dentro de você administrar o tempo na sua vida. Cada geração que vem subsequente, ela se apoia numa geração anterior. Como assim? A primeira geração, com relação a quando você poderia, né, começou esse processo de administração do tempo, para fazer primeiro o que é mais importante, para você organizar e executar conforme as prioridades. Boa noite, Marfrânia. Que bom que você chegou, minha querida. Muito bom mesmo. Então, essa primeira geração, o que ela tem de legal? É que as primeiras gerações, elas vão estimulando as próximas gerações. Então, essa primeira geração, ela ficou muito ligada à questão das listas, dos bilhetes, e isso, então, você fazia essa organização, onde você dedicava, então, toda a sua energia para você cumprir toda essa lista, cumprir todas essas regras. Já a segunda geração, que veio logo depois dessa primeira geração, ela foi caracterizada mais assim com a parte dos calendários, das agendas. E isso refletia o quê? Isso refletia em você criar metas para o seu futuro, em estabelecer, né, essas metas, esses propósitos, esses objetivos, que é muito importante. Já a terceira geração, o que ela refletiu dentro desse tempo de organização? E isso está muito atual ainda. Então, o que ela dava importância? Ela dava a importância, a ideia da prioridade, mas relacionada aos valores. Então, o que ela fazia? Ela comparava os valores, os pesos, os valores que você atribuía às atividades, e aí você estabelecia suas metas. Então, você colocava o que era prioridade e o que era mais importante ou menos importante. Dentro de alvos que eles eram por específicos mesmo, mas por tempo. Algo em curto período de tempo, então o que eu posso fazer essa semana, o que eu vou fazer esse mês, algo com um médio período de tempo, assim, o que eu vou fazer desse mês para daqui 6 meses, e algo por um longo período de tempo, como, por exemplo, finalizar uma faculdade ou uma pós-graduação, né? Dentro dessas coisas com relação a uma empresa, que meta que você poderia chegar. Então, esse era já a terceira geração que ele executava, então, as suas prioridades, dando peso das atividades, nos valores que você atribuía nessas metas a curto, médio e longo prazo. E com relação a isso, com relação a essa direção, você gasta muito tempo e você gasta muita energia que você direciona de forma harmônica com relação aos seus valores para você alcançar esses seus objetivos e concluir essas suas metas. E isso acabou incluindo o quê? Esses planejamentos de forma diária, planejamentos semanais, planejamentos mensais e até os planejamentos a longo prazo que você fazia de forma específica e ia organizando para direcionar toda a sua vida. Porque se a gente não faz isso, né, você não consegue chegar lá. E isso daí, como é que você media a sua evolução? Com relação aos micro-resultados diários, ou semanais, ou até mesmo mensais, que isso é muito valioso. Por quê? Porque quando você consegue esses micro-resultados, isso é um estímulo para você continuar dentro do processo. Então, essa terceira geração, referente a priorizar o que é mais importante na sua vida, ela foi uma onda
que contribuiu significativamente para essa questão das pessoas fazerem essa elaboração das suas vidas, dos seus planejamentos, de forma muito organizada, para você ter um controle do seu tempo. Só que o que aconteceu? Com frequência de utilização desse tipo de organização do tempo, e isso é um assunto muito falado hoje pelos experts, nós temos aí métodos de organização do tempo, de pessoas, né, que organizam o tempo, só que isso trouxe o quê? Isso gerou muita frustração. Como assim? Como gerar frustração? Se você parar para observar, a mente, ela funciona exclusivamente ligada ao tempo. Veja só, o tempo passado é o tempo que já passou, das coisas que você já realizou. E esse tempo, ele só existe dentro da sua cabeça. Existe o tempo presente, ao mesmo tempo que existe o futuro. Só que se você parar para observar, por mais que nós traçamos metas, intenções futuras, isso ainda não existe. Isso ainda é uma ilusão da nossa mente. Então, o tempo passado, ele já passou, ele não existe mais, e o tempo futuro, ele é apenas uma ilusão. E aí nós temos o quê? Nós temos... Ah, que bom, Danilo, que você chegou. Nós temos o tempo presente. Nós temos esse tempo presente. E o que é legal disso tudo? Então, quando a gente viu essas gerações de gestão do tempo, essa terceira geração, ela acabou ficando muito frustrada com relação a isso. Por quê? Porque apesar dela ter conseguido organizar de forma muito bem, estabelecendo metas, com alvos específicos curto, a médio e a longo prazo, organizando as atividades com relação aos valores e priorizando o que era mais importante, o que isso aconteceu? Isso acabou gerando alguns conflitos com relação às oportunidades de você desenvolver os relacionamentos. Porque na nossa vida, tudo ele é pautado em relacionamento com pessoas. E esses relacionamentos mais ricos dos nossos familiares, os relacionamentos mais ricos das pessoas que a gente mais convive, mais gosta, de amigos, ou até mesmo relacionamentos de trabalho, e com relação a você satisfazer as suas necessidades, a você desfrutar de momentos espontâneos diariamente. E eles estavam amarrados a essas estratégias muito específicas de tempo. Então, o que isso levou? Isso levou as pessoas a ficarem frustradas, pois esses sistemas de administração dos tempos, ele acabou frustrando as pessoas com relação à liberdade, ao desfrute, principalmente por conta dos relacionamentos. Então, ela fez com que as pessoas retornassem um pouco às técnicas de segunda geração, ou até mesmo de primeira geração, né, de listas, para elas terem mais liberdade. Para quê? Para preservar os relacionamentos, para preservar uma vida com maior qualidade, para preservar, muitas vezes, uma espontaneidade melhor. Por quê? Porque tudo isso é complexo, essa questão da gestão do tempo. Mas existe hoje, isso que eu vou te falar é a coisa mais importante dessa live, que é a geração emergente, que é a quarta geração, com relação a essa questão de você priorizar o mais importante. E o que essa quarta geração emergente ela traz? Qual é a perspectiva diferenciada com relação às outras? Ela reconhece que a administração do tempo, que foi um nome, na realidade, dado à questão da gestão, de forma meio infeliz, e, na verdade, o que ela veio trazer? Ela veio trazer o desafio que não é você administrar o tempo, mas é você administrar a pessoa, é você ter autogoverno da sua vida, é você administrar todos os estímulos que você recebe, e dentro desse espaço de tempo mental que ele está acima do pensamento, você utilizar a consciência,
a autoconsciência, a vontade independente, que é a base desse princípio de primeiro mais importante. E aí também a imaginação, que está completamente relacionada a você administrar a sua própria pessoa, o autogoverno. Então, essa quarta geração, ela veio trazer essa satisfação, né? Suprir essa expectativa com relação às realizações da sua vida, em você poder desfrutar, em você expectar e ter uma satisfação com relação aos resultados que você gostaria de colher e com as coisas que você teria que fazer e como fazer isso. Como? Focando no que está sob o seu controle, no que está sob o seu autogoverno, no que está no seu círculo de influência. Então, todas essas coisas que eu estou falando aqui, elas estão interligadas. Então, qual é o princípio? Das coisas, do priorizar o que é mais importante, utilizando o seu autogoverno, as coisas que estão no seu controle. Em vez de você focalizar a atenção nas coisas e no tempo, você focalizar a sua atenção nessa quarta geração, que é a preservação dos relacionamentos, na melhoria dos relacionamentos, na obtenção dos resultados que estão focados na sua produção, na sua ação, no seu controle, no seu círculo de influência. Então, qual é a frase? Qual é a frase? Qual é o princípio? Dentro desse primeiro princípio da nossa série de 35 lives curtas para transformar a sua vida para 2023, que é primeiro mais importante, então a frase que eu deixo aqui: organize e execute conforme a prioridade. Organize e execute conforme a prioridade do que está sob o seu controle, o seu círculo de influência. Para quê? Para você poder desfrutar de relacionamentos, da preservação disso tudo. Então, é esse o princípio que eu quis deixar para vocês nessa live de hoje. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Essa série de lives curtas, trazendo esse ensinamento. Anotem, revejam essa live, compartilhem ela, para você obter o máximo do resultado. São princípios. Todos os dias um princípio novo, mas que interligados um ao outro, eles não se somam, mas de forma, vai dar uma parada aí, tá, gente? Mas de forma sinérgica, que eles possam. Deu uma parada aqui, tá, gente? Ficou mudo. Eu sei, tô com um alarme aqui. Então já tá voltando, tá? Então, de forma sinérgica, esses princípios, eles se somam um a um, e ele é muito maior do que em separado, ok? Gente, já tá voltando o áudio, tá? É isso, gente, ó, então, deixa eu tirar aqui, tá? Clicar nesse negócio aqui. Vamos lá, voltou o áudio já? Beleza, então, moçada, tô finalizando aqui ainda a live, finalizando essa nossa mentoria, e então, um forte abraço aí para vocês, organize e execute conforme a prioridade. Então, compartilhe lá. Compartilhem lá, tá? A frase que eu vou deixar e bora para cima, então. Falou, tchau, tchau.
Vou tirar esse alarme. Esse horário.